Neste momento, numa fazenda nos Estados Unidos, mesmo sem nenhum trabalhador nem motorista, uma máquina está decidindo sozinha agora mesmo quanta pesticida vai jogar em cada metro da plantação. Ninguém deu essa ordem, nenhum humano apertou esse botão. E o motivo pelo qual isso está acontecendo tem menos a ver com tecnologia do que você imagina. Tem a ver com um número que está fazendo trabalhadores rurais desaparecerem do campo americano um por um. Você está prestes a ver 6 máquinas que já estão fazendo isso. E a última delas não substitui um trabalhador. Ela substitui a própria ideia de precisar de um. Número 1. Case IH Autonomous Tractor. Imagina um trator sem motorista. Não um trator onde o motorista fica parado sem fazer nada, mas sim um trator sem cabine, sem volante, sem banco e sem ninguém. Quando essa máquina foi revelada, gente do setor não acreditou no que estava vendo. Um trator completamente plano em cima, porque simplesmente não existe mais lugar para sentar. E como ele se move sozinho? Ele usa radar, câmeras de alta resolução, sensores a laser escaneando 360 graus ao redor, GPS de precisão milimétrica. O fazendeiro abre um tablet, desenha a rota com o dedo, aperta Start. A partir daí, o trator ara, planta, fertiliza sozinho. Se um animal, uma pessoa ou qualquer obstáculo cruzar o caminho, para na hora. Ele consegue trabalhar 24 horas por dia, sem descanso e sem erro humano. Mas isso não era o verdadeiro problema. Um trator sem motorista ainda precisa de alguém decidindo o que jogar na plantação. E é exatamente aí que a próxima máquina entra, só que dessa vez vindo do céu. Número 2. GI Agras T100. Esse drone carrega até 100 kg, o peso de um adulto grande, no ar sobre uma lavoura, voando a quase 50 km por hora. Ele enxerga o terreno com radar de ondas milimétricas, decide sozinho a altura de voo e ajusta a rota conforme o relevo muda debaixo dele, sem nenhum humano tocando o controle. Em uma hora, ele cobre entre 25 e 40 hectares. Isso equivale a dezenas de campos de futebol pulverizados antes mesmo de um trabalhador terminar de encher o primeiro tanque manual. Só que existe um detalhe quase desconhecido. Quanto mais essas máquinas decidem sozinhas, menos controle humano resta sobre o que está sendo jogado na comida que chega até você. E se você pensa que isso acontece só de dia, sob supervisão, está enganado. O terceiro é Electric Gas. Numa encosta de vinhedo na Califórnia, essa máquina elétrica avança sozinha, sem motorista, sem combustível, sem parar. Ela não precisa de GPS de alta precisão para saber onde está, porque memoriza o terreno curva por curva, como se tivesse decorado o caminho de cor. Ela aplica pesticida à noite, em encostas onde um trator arriscaria capotar. Nunca era uma fileira, nunca reclama e nunca se cansa. Enquanto humanos dormem, ela trabalha. E é aí que tudo começa a dar errado, porque essa autonomia silenciosa é só o primeiro sinal de uma mudança que vai muito além de pulverizar uma plantação. Porque existe uma máquina nesta lista capaz de substituir até 30 pessoas de uma vez. E o motivo pelo qual essa substituição está acontecendo tão rápido não é o que você imagina. Você vai entender isso daqui a pouco. Quarto, o Harvest Crew. Colher morango é um dos trabalhos mais duros e mais mal pagos da agricultura americana. Essa máquina foi construída para acabar com isso. Do tamanho de um caminhão, dezenas de braços robóticos trabalhando ao mesmo tempo, analisando cor, formato e tamanho de cada fruta, decidindo em fração de segundos se ela está pronta para ser colhida. Uma única unidade substitui até 30 trabalhadores humanos. Numa cultura onde a diferença entre fruta perfeita e fruta podre se mede em horas, isso não é convivência, é sobrevivência financeira para quem planta. O problema real, porém, estava escondido em outra parte. Quinto, Burro Robotics. Essa é a única máquina da lista que não tenta substituir ninguém, pelo menos não diretamente. Ela segue o trabalhador como uma sombra. Carrega peso, ajusta a velocidade, nunca atrapalha. O resultado, até 40% mais produtividade, menos lesão, menos cansaço. Parece a exceção boa dessa história. Só que aqui está um detalhe que ninguém comenta. Se cada trabalhador rende 40% a mais com a ajuda de um robô, quantos trabalhadores a menos uma fazenda vai precisar contratar na próxima safra? A máquina que precisa ajudar o trabalhador é, na verdade, a que está calculando o quanto ele ainda é necessário. Sexto, Farm Droid FD20.
E chegamos na máquina que fecha essa história, porque ela não faz trabalho mais rápido, faz um trabalho que até pouco tempo atrás exigia herbicida. O Farm Droid FD20 roda 100% em energia solar, carrega os próprios painéis em cima, não queima uma gota de combustível, trabalha um dia inteiro em silêncio sem poluir nada. Mas o segredo dela é outro. Quando ela planta, ela registra com GPS de precisão centimétrica a posição exata de cada semente que enterra uma por uma. Dias depois, ela volta ao mesmo campo e lembra com exatidão total onde parou, onde plantou cada planta. Isso permite que ela passe lâminas mecânicas ao redor de cada uma, arrancando só a erva que cresce por perto, sem tocar na plantação. Tudo sem um único herbicida. Uma máquina que planta, lembra onde plantou e limpa sozinha, sem depender de químico, sem depender de mão de obra, sem depender de ninguém acordado às 3 para decidir nada. E esse número que assusta quem estuda o agronegócios. Não é quanto essas máquinas custam, é quanto trabalho humano cada uma delas apaga no mapa. Uma safra de cada vez. 6 máquinas, nenhuma pediu licença. E quando você assistia a esse vídeo, alguma delas estava trabalhando em algum lugar, sem ninguém olhando. E se você gosta desse tipo de tecnologia que está reescrevendo o campo sem pedir permissão, se inscreve, porque a próxima história por trás da próxima máquina é ainda mais absurda que essa.